Olá, querido acadêmico, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero louvar a Deus pela sua vida, por estar avançando na sua formação teológica, nível básico e médio em teologia. E eu quero, nesse momento, convidar você para nós estarmos orando, pedindo aqui a graça de Deus para nos ajudar com sabedoria e entendimento para ministrarmos e aprendermos do Senhor nesse momento. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, nos diz, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento. Que o Senhor possa, neste momento, nos dar, Senhor, Tua graça, sabedoria, capacidade, Senhor, não somente ou meramente intelectual, mas espiritual, para que possamos, através do Teu Espírito, compreender a Tua palavra. Abençoa, Senhor, este acadêmico, neste momento, estar orando comigo, também rogando sabedoria para crescer nesta caminhada cristã, nesta caminhada de formação teológica, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos agora trabalhando as epístolas universais. Já vimos a epístola de Tiago, e agora nós vamos trabalhar as epístolas de 1ª e 2ª Pedro. A epístola de 1ª Pedro, ela traz como tema a graça de Deus. Isto está contextualizado em 1ª de Pedro, capítulo 5 e o versículo 12. Eu acredito que vocês já devam ter percebido que nas aulas eu gosto muito de ler a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa compreensão acerca do texto ou do livro em análise é ampliada. Capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz assim: Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Então, o tema dessa primeira epístola é a graça de Deus. Quem é o escritor ou o autógrafo? Eu não gosto muito de utilizar essa expressão autor, porque o autor da Bíblia é o próprio Deus. Mas sim, eu gosto, em relação ao ser humano, a parte do homem na escrita da Bíblia, utilizar a expressão escritor. O autor da primeira epístola, tanto da primeira quanto da segunda, é Pedro, pescador da região da Galiléia, irmão de André, chamado por Cristo para ser discípulo. Seu nome é Simão, em aramaico é Cefas, no grego Pedro, que significa rocha ou fragmento de rocha. Alguns chegam a dizer como poeira de rocha, né? Seu nome é mencionado pelo menos 210 vezes na Bíblia. Eu gosto aqui dessa contextualização de Meyer Pilmer, esse grande teólogo pentecostal, onde ele coloca que essa epístola de 1 Pedro, tanto a primeira quanto a segunda, é uma ilustração de como Pedro cumpriu a sua missão, a missão que foi dada pelo Senhor. Em Lucas 22, 32, o Senhor disse a Pedro: E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Então nós vemos que tanto a primeira epístola quanto a segunda, elas têm propósitos diferentes, mas nós podemos ver Pedro, este apóstolo do Senhor, cumprindo fielmente a missão que lhe foi outorgada por Jesus Cristo. Aparece um grande companheiro, tanto de Paulo quanto de Pedro, nesta ocasião, Silvano. Quem é este Silvano? Ele aparece no capítulo 5, versículo 12, que nós já lemos, por Silvano. Nós entendemos que Silvano, na epístola de 1 Pedro, ele atuou, ou ele exerceu seu ministério como um redator. Ele redigiu essa epístola de 1 Pedro e provavelmente ele encaminhou essa epístola aos irmãos. Ele é o mesmo Silas, companheiro de Paulo, de Atos capítulo 15, versículo 22. Este é citado como coautor de 2 epístolas paulinas, tanto 1ª quanto 2ª Tessalonicenses.
Acredita-se, segundo a tradição, que Silvano ele era um erudito no grego. E alguns argumentavam que a primeira epístola de Pedro não poderia ter sido escrita por Pedro por conta de que era um grego clássico, um grego de alto nível. E Silvano, então, corrobora a autoria petrina. Por quê? Porque ele era alguém que era dotado de um grande conhecimento. Então, isto explica o grego erudito que compõe o estilo literário da carta de Primeira de Pedro. Avançando, quais são ou quem eram os destinatários dessa epístola? Não, vamos parar um pouquinho aqui. Pastor Fabrício, as epístolas universais, ou católicas, ou gerais, têm esse nome justamente pelo fato de serem destinadas a todas as igrejas. Sim, concordo. Porém, algumas epístolas universais, elas têm uma certa segmentação de destinatários, o que não impede destes destinatários representarem todas as igrejas em todas as épocas. Só que os destinatários da primeira epístola de Pedro está aqui no versículo 1 ainda. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, que é o escritor, a identificação do escritor, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então nós temos aqui 5 regiões que faziam parte do Império Romano, todas localizadas na Ásia Menor, atual Turquia. Trago aqui uma argumentação do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele diz que Pedro utiliza 3 palavras gregas para descrever esses destinatários. A primeira palavra é paróicos, ou seja, exilados, aqueles que estão em uma terra, mas que não é a sua terra. Eu aprendo com isso quando ele diz estrangeiros. Nós cristãos, nós estamos aqui na terra como estrangeiros. A nossa morada está nos céus. Ele usa a expressão diáspora, aqui dispersos, dispersão, aqueles que estão pela crescente perseguição, estão sempre em fuga, estão sempre mudando-se de endereço, mas é nessa mudança que nós vemos a partir de Atos capítulo 8, que a igreja crescia, a igreja avançava, pregando o evangelho. Ele usa a expressão aqui, ecletos, já no versículo de número 2 do capítulo 1, eleitos segundo a presciência de Deus. Quem são os eleitos? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso mais na frente, porque é uma doutrina que precisa de atenção. Prosseguindo. Qual a data dessa epístola? Aproximadamente entre os anos 62 e 67 depois de Cristo. Então perceba você que era um tempo de intensa perseguição, era um tempo de intensa opressão, isto por meio do Império Romano. Lá pelo ano 64, quando ocorreu o incêndio de Roma, nós vemos que os cristãos eles sofreram ferrenha perseguição. Então o apóstolo Pedro ele está escrevendo a uma igreja que estava debaixo do fogo da perseguição. Qual o local de escrita de 1 Pedro? Babilônia. Isto está aqui no capítulo 5 e o versículo de número 13. É importante que você também tenha sua Bíblia em mãos para você acompanhar essas referências. Capítulo 5, versículo 13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. O que Pedro está dando a entender? Que ele estava escrevendo esta epístola a partir de Babilônia. Haviam naquela época 3 cidades com esse nome. Uma ficava no norte do Egito, era uma cidade muito pequena. Os estudiosos, a literatura patrística, ou seja, a literatura dos pais da igreja, elas excluem essa possibilidade de ser essa cidade que ficava ao norte do Egito. Outra no Oriente, junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia, que é a Babilônia conhecida mesmo desde os tempos antigos, dos tempos bíblicos. E a última seria Roma, um tipo de Babilônia. Isso está apresentado lá em Apocalipse, capítulo 17, versículos 4 a 6. Então, a maioria dos estudiosos são deste pensamento, de que Pedro escreve enquanto estava em Roma. Ou seja, Pedro escreve a partir de Roma.
dentro de uma linguagem figurada. Por que ele refere-se a Babilônia e não Roma? Uma pergunta que pode surgir aí na sua mente. Por que Roma e não Babilônia? Porque Roma ali era a capital do Império Romano. Então, Pedro ele utiliza uma linguagem através de códigos para que não fosse identificado que referia-se a Roma, explicitamente falando, e implicitamente falando, seria Babilônia, capital das abominações. Qual o objetivo dessa primeira epístola de Pedro? Animar os crentes. Os crentes estavam sofrendo perseguições e Pedro agora vai exortar que a resposta da igreja mediante essas perseguições era uma vida de santidade. Esse é o conteúdo da primeira epístola. Olha, vocês estão sofrendo, vocês estão sendo mortos, mas a resposta de vocês não é se entregar ao pecado, não é se entregar à libertinagem. A resposta que vocês precisam dar é viver uma vida de santidade. Temos aqui o esboço dessa primeira epístola, começando com a introdução, capítulo 1, versículo 1 e 2, proposta de santidade, capítulo 1, versículos 3 a 12, santidade ordenada, santidade providenciada, santidade experimentada. É a epístola da santidade. Ele vai trazer exemplos de santidade, ele vai apresentar o triunfo de santidade, superioridade da santidade, ações da santidade no ministério, a glória da santidade. Ele conclui aqui no capítulo 5, versículos 12 ao 14. Então perceba você que é uma epístola que trata justamente sobre a parte da igreja sendo santificada, da igreja seguindo o exemplo de Deus e vivendo uma vida em santidade. Na síntese, tanto dessa primeira epístola quanto da segunda, eu trouxe aqui uma síntese do teólogo pentecostal Meyer Pilma, datado aqui do ano de 1964, das páginas 409 a 413. Lá no final do estudo eu deixo essa referência para que vocês possam também conhecer e adquirir essa obra. Muito interessante esse livro. É um livro espetacular do pastor Meyer Pilma, esse grande teólogo pentecostal. Capítulo 1. Regozijo no sofrimento por causa da salvação. Então nós vemos aqui no capítulo de número 1 desta primeira epístola que Pedro justamente ele vai tratar, iniciando aqui sobre a eleição. Olha o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A primeira coisa que ele diz é que o cristão ele é alguém que é eleito. E existem algumas doutrinas, alguns ensinos que dizem que Deus elegeu uns e outros não. Isso no quesito a indivíduos. Ou seja, existem indivíduos que já são eleitos para a salvação e outros que são eleitos para a perdição. Eu trago aqui uma contextualização da Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1808, que diz o seguinte: a eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva, eleição de um povo. Então, aqui quem é eleito não é um indivíduo em particular, primeiramente falando. Quem é eleito é um povo. Olha o que está aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita. Então, Pedro está dizendo que estar na igreja é fazer parte de uma geração eleita. Ou seja, os eleitos são chamados de corpo de Cristo. São chamados de igreja. Então, pastor, eu quero saber se eu sou um eleito. Como saber? Eu preciso estar em comunhão com o corpo de Cristo. Eu preciso fazer parte do corpo de Cristo. Então, esta eleição alcança o indivíduo à medida que ele se identifica com o corpo de Cristo. Então, não tem como ser um eleito se eu não faço parte do corpo de Cristo. Isso aqui quebra aquele pensamento dos desigrejados, que dizem o quê? Eu sou a igreja, não preciso estar ligado ao corpo, não preciso fazer parte de uma igreja. Cuidado com esse pensamento. Então, nós vemos aqui que Deus é quem elege, eleito segundo a presciência de Deus. O que é a presciência? A presciência é um conhecimento prévio. Deus ele não é pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas. É o Espírito quem santifica, em santificação do Espírito.
Ou seja, nós aprendemos aqui que é o Espírito Santo que é o meio que nos santifica para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, o Filho nos purifica com o seu sangue. Então, o Pai elege, o Espírito santifica e o Filho nos purifica com o seu sangue. Então, nós vemos assim que o crente ele é uma nova criatura. Sendo uma nova criatura, ele aguarda a aquisição da herança celestial. Olha o que ele diz no versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, Pedro sempre ele está levando o povo a observar que existe uma herança nos céus. Sofrer aqui na terra não é sofrer em vão. Você sofre na terra, mas você sabe que tem uma cidade preparada para você. Por isso ele deve se alegrar passando por lutas. Versículos 6 e 7. Em que vós grandemente vos alegrar, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um poucos contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, ó, vocês estão sendo provados, mas vocês precisam se alegrar, porque há uma cidade preparada. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então Pedro ele vai animar esse povo, ele vai fazer com que esse povo compreenda que sofrer na terra é um peso de glória, sofrer pela causa de Cristo. Os capítulos 1, 2 e 3 abordam as seguintes exortações. Primeira exortação, a santidade. Olha o capítulo 1, versículos de número 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro estabelece como modelo de santidade o próprio Deus. Assim como Deus separou Israel de todas as outras nações para ser santo no Antigo Testamento, ele separou a igreja para viver em santidade. Nós, a igreja hoje, somos o sal, somos a luz da terra, assim como Israel no Antigo Testamento. Pedro exorta a quê? A amar os irmãos com sinceridade. 1 de Pedro 1, versículo de número 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, o amor fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então Pedro ele vai dizer o seguinte, olha, a santidade vai te levar a uma vida de amor. A santidade vai promover não a desordem, mas a ordem, o amor fraternal uns com os outros. Nós temos aqui exortações aqui a um desenvolvimento espiritual. Então, se eu sou um crente regenerado, eu preciso deixar pelo menos 5 tipos de malícia ou de pecados, citados aqui no texto do capítulo 2 e o versículo 1, deixando, pois, toda a malícia, engano, fingimentos, invejas e murmurações. Então, é inconcebível dizer que eu estou crescendo na palavra se eu ainda vivo uma vida de pecado. Porque é somente depois que o abençoado, o crente, deixa esses 5 pecados, que ele pode desejar crescer espiritualmente. Olha o versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, ou seja, um novo convertido, ele precisa abandonar esses pecados. Ou seja, isso chama-se o quê, pastor Fabrício? Santidade posicional. Eu preciso assumir uma posição de cristão, uma posição de regenerado, uma posição de salvo, para depois ir crescendo na palavra de Deus. Então, exige-se uma posição de quem aceita Jesus como Salvador. 3. Somos exortados a aproximar-se de Cristo, a pedra fundamental, como edifício espiritual. Capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita,
e preciosa. O próprio Cristo está dizendo aqui, né, que esta pedra é uma pedra eleita. Por que eleita? Porque nós somos eleitos nele. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos eleitos. Glória ao nome do Senhor. Os crentes no seu conjunto formam um grande templo. Olha o que diz aqui. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. O templo no Antigo Testamento era um templo feito de pedras, por mãos humanas. Esse templo chamado igreja é constituído de pedras vivas. Eu e você somos essas pedras vivas que compõem o templo de Deus. Então, que nós formamos este templo. Só que nesse templo, nós somos tanto os sacerdotes quanto o sacrifício. Só que não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha o que Pedro está falando. Que hoje nós somos pedras vivas que formam esse templo, que nós somos sacerdotes, e lá no 2:9 ele diz que é sacerdócio real, e também oferecemos sacrifícios. Lá em Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16, a Bíblia diz que nós oferecemos sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que adoram a Deus. Que coisa extraordinária, acadêmico. Mais adiante, nós fomos exortados nesta sessão à submissão. Olha só, parece algo até antagônico. Parece algo assim que não soa muito bem na visão meramente carnal e humana. Se a igreja estava sofrendo perseguição, se a igreja estava sofrendo debaixo de um peso, o fogo da provação, Pedro agora vai estimulá-los à submissão, porque o povo de Deus, ele é um povo ordeiro. O povo de Deus não é um povo desonesto, não é um povo que faz motim, deve ser um povo que mantém a ordem. Submissão aos governos, capítulo 2, versículo de número 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Nós vamos ver que a posição do cristão é uma posição de obediência à hierarquia. Lá na segunda epístola, nós vamos ver que os rebeldes, os hereges, os falsos profetas não são obedientes. Pedro vai agora estimular a submissão dos servos aos senhores. Capítulo 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. No 3, ele vai tratar a submissão das mulheres aos esposos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. O que Pedro está contextualizando? Olha, vocês, mulheres, são esposas de homens que ainda não servem a Deus, de homens que ainda são pagãos, mas vocês precisam, pelo bom testemunho que vocês forem ministrar, vocês vão ganhar esses homens. Esses homens serão ganhos através do seu testemunho, sem palavras, pelas ações, porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. Pedro vai exortar ao amor fraternal. Capítulo 3, versículo 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por injúria ou injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Pedro vai exortar a suportar o mal com paciência, a passar pelo fogo da provação com alegria. Capítulo 3, versículo 13 diz: e qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Pedro está dizendo o seguinte: se vocês obedecerem, se vocês não forem subordinados, a justiça não virá sobre vocês para o mal, mas para o bem. Mas também se padecer de por amor da justiça, sois bem-aventurados e não temais com medo deles, nem vos turbeis. O que Pedro está dizendo? Olha, se vocês estão sofrendo pela causa do amor a Deus, vocês estão obedecendo a Deus e agradando a Deus. Agora, se vocês estão sofrendo por causa dos erros pessoais, a justiça e o castigo é justo sobre a vida de vocês. Que ensinamentos
preciosos. Já no capítulo 4, Pedro ainda continua com a temática do sofrer com Cristo. Aquele que foi regenerado deve considerar-se morto para o pecado e agora está vivo em Cristo para uma nova vida em santidade. O cristão deve se alegrar por sofrer com ou por Cristo, sabendo que o juízo começa pela casa de Deus. No capítulo 4, e o versículo 17 contextualiza: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Pedro está dizendo o seguinte: olha, os cristãos serão os primeiros que passarão pelo processo do julgamento, pela prova, pela ferrenha perseguição. Mas se começa por nós, como não será o fim daqueles que não servem a Deus? No capítulo 5, nós temos aqui, para finalizar, as exortações finais. A primeira exortação aos pastores, que aqui são chamados de presbítero, e Pedro se identifica com ele, dizendo: olha, eu também sou presbítero. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pedro aqui está preparando para a segunda epístola, onde ele vai dizer que os falsos profetas, os falsos obreiros, ministros da iniquidade, eles trabalham por torpe ganância. Então ele vai colocar aqui algumas diretrizes para o obreiro. Olha, você não é o dono do rebanho. O rebanho pertence a Deus, pertence a Jesus, e quando ele se manifestar, você vai ser recompensado. Olha o que ele diz: não apacente como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Uma coroa de glória é uma recompensa aos pastores fiéis. Pedro agora vai trabalhar com exortações aos moços. No capítulo 5, versículos 5 e 6. Semelhantemente, vós, moços, ou mancebos, ou jovens, sede sujeitos aos anciãos. Pedro vai tratar aqui uma questão de hierarquia. Vai dar recomendações aqui à igreja, no capítulo 5, versículos 6 a 11. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, lance sobre ele a ansiedade, sede sóbrios, ou seja, estejam atentos, vigiem. O adversário, ele está ao derredor, bramando como leão. Pedro está dando um alerta para a igreja. E para finalizar, as saudações do capítulo 12 até o capítulo de número 14, onde nós temos aqui a participação de Silvano. Pedro identifica o local onde ele estava, onde escreveu esta carta. Ele finaliza dizendo: paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. E assim nós finalizamos aqui esta análise da primeira epístola e vamos agora para a segunda epístola. Epístola de 2 Pedro traz um tema: um conhecimento completo de Cristo e uma fortaleza contra as heresias. Olha que interessante. Na primeira carta, Pedro vai falar do sofrimento, das perseguições. Na segunda, ele vai falar sobre as heresias, o perigo das heresias e dos falsos profetas. A data aí, entre o ano 67 ou 68 depois de Cristo. Nós vamos fazer agora um quadro comparativo, justamente entre a primeira epístola e a segunda epístola, que a gente traça, de certa forma, os objetivos, ou o objetivo geral da segunda epístola. Na primeira epístola, qual era o grande perigo que ameaçava a fé, que ameaçava a comunhão dos crentes? Era um perigo externo, era o perigo das perseguições. Só que na segunda epístola, a visão muda. O perigo não está lá fora, o perigo está dentro. É o perigo das heresias, é o perigo dos falsos profetas, que iriam, como diz Paulo, se infiltrar no meio do rebanho, e seriam lobos cruéis que não teriam pena do rebanho. Então, na primeira é externo, na segunda interno. Qual o propósito da primeira epístola? Animar.
animar os irmãos a se manterem firmes, a se manterem constantes na fé. Só que nós percebemos que na segunda epístola já é advertir. Na primeira, nós tínhamos crentes que ainda estavam para iniciar o leite, a tomar o leite da palavra. Na segunda, já é o alimento sólido, já era uma igreja que precisava estar preparada, consolidada na palavra. Quantas igrejas que estão aí apenas tomando leite, não crescem, não amadurecem para poderem tomar ou participar, comer um alimento sólido, e estão aí caindo nas mãos de lobos cruéis. Na primeira epístola, a atuação ministerial de Pedro era fortalecer os irmãos, a instrução de Jesus. Já na segunda epístola, ele está cumprindo o que está aqui em João, capítulo 21, instrução de Jesus a ele também. João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Abra aí a sua Bíblia acadêmica. João, capítulo 21, versículos 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. No 17 diz: apacenta as minhas ovelhas. Que apacentar é cuidar, é proteger, é nutrir, é dar um alimento, é levar até as águas tranquilas. E Pedro agora está cumprindo essa tarefa também na segunda epístola. Quais são os destinatários da segunda epístola? Pedro diz aos seus leitores que esta é a segunda carta que lhes escreve. Segunda de Pedro 3 e 1 diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero. Ou seja, nós entendemos aqui que eram os mesmos destinatários da primeira, principalmente os crentes da Ásia Menor. Então, segundo aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, os leitores desta epístola estavam familiarizados com as cartas de Paulo também. Isto está aqui em 2 de Pedro 3 e 15, quando Pedro diz assim, versículos 15 e 16, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então estes irmãos que receberam a epístola de Pedro, a segunda, tanto a primeira quanto a segunda, estavam familiarizados com os escritos de Paulo, o que corrobora ainda mais o pensamento de que os destinatários estavam na Ásia Menor. Por que na Ásia Menor? Onde fora o principal campo missionário do apóstolo Paulo. Pedro escreve a eles também. A saudação, nós temos aqui o esboço da epístola, iniciando com a saudação, natureza, graça e conhecimento de Deus, batalha espiritual contra as heresias, capítulo 2, 1 a 22, e detalhes sobre a volta de Cristo, capítulo 3, versículos 1 a 18. Vamos tratar agora aqui sobre a síntese dessa epístola, de segunda epístola de Pedro, também aqui dentro de uma sistemática do pastor Meyer Pillman, lá no livro Através da Bíblia, nas páginas 415 a 417. O capítulo 1 ele traz exortação a crescer na graça e conhecimento divino. Inicia aqui com a saudação, versículos 1 e 2. Pedro os saúda com a graça e a paz do Senhor Jesus, que os levaria a crescer no conhecimento de Deus. Então, se eu estou cheio da graça e a paz de Deus, a tendência é eu crescer, é eu amadurecer. Então, não tem como eu estar cheio da paz e da graça de Deus e não ter crescimento. Ele vai trabalhar, no ponto 2 aqui, a base da sabedoria salvadora, os versículos 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Nós temos tudo. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, quanto mais eu conheço a Cristo,
mas eu compreendo as bênçãos que eu recebi, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Então, através das promessas de Deus exaradas, corroboradas nas Escrituras, nós podemos alcançar o livramento, a salvação, a aquisição da salvação. No ponto 3, há um paralelo entre quem tem ou não as 9 virtudes contidas nos versículos 5 a 7. Quais são essas virtudes? Versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e a caridade, ou fraternidade. Então, o crente que ele tem essas 9 virtudes ou qualidades, qual o resultado? Crescimento espiritual. Se ele é alguém diligente, se ele é alguém que tem fé, se ele é alguém que busca a ciência, ou seja, o conhecimento, aquilo que você está fazendo aqui nesse curso teológico, se você tem temperança, ou seja, é alguém equilibrado, é alguém que tem domínio próprio, se você tem paciência, piedade, fraternidade e amor, você vai crescer. Então, se você percebe que tem um crente que ele não cresce, ele está com um problema espiritual. Essas 9 virtudes estão ausentes. Ou seja, o crente que não tem essas 9 virtudes, ele é um crente negligente. Qual o resultado disso? Cegueira espiritual, esterilidade espiritual e, por fim, apostasia, que é o afastamento consciente e deliberado da fé. Versículos 8 e 9 diz: porque se em vós houver e abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor. Então, se eu não tenho essas 9 virtudes, eu estarei ocioso. O que é o ocioso? É aquele que não sabe o que ele tem que fazer. É aquele que às vezes até sabe o que tem que fazer, mas não faz. Ele é ocioso. Estéreis no conhecimento. Crentes que não aprendem, crentes que não desenvolvem. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Ele é como é dito mais na frente, um animal irracional. Ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar o futuro. A visão dele é meramente material. Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, ou seja, ele vai virar um apóstata. Ele vai retornar como uma porca lavada que volta ao espojadouro, ao chiqueiro. Ainda no capítulo 1, nós temos as fontes do conhecimento do Senhor. Perceba que Pedro agora, ele já está tratando não para meninos espirituais. Ele está tratando com uma igreja que precisa crescer no conhecimento. Quais são as fontes do conhecimento? Segundo o apóstolo Pedro, o testemunho dos apóstolos. Olha o versículo de número 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O que Pedro está dizendo? Olha, mas juntamente com os apóstolos, estamos ensinando para vocês não um assunto que não tem base, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares. Nós aprendemos de Cristo. É por isso que em Atos fala da doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era o ensino de Jesus. Foi o que eles receberam de Jesus. Ok? Qual a fonte do conhecimento? O testemunho dos profetas. Versículos 19 a 31 diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Pedro está dizendo, ninguém pode pegar a Escritura e interpretar do modo que achar melhor, do modo que achar que é o mais correto. Por quê? 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meu Deus, que coisa extraordinária.
Pedro está defendendo a inspiração plenária verbal das Escrituras. Ele está dizendo, olha, as Escrituras não são frutos da mentalidade do homem. As Escrituras são frutos da inspiração de Deus. O próprio Espírito Santo inspirou os escritores e é isso que nós defendemos. Então eu trago aqui 2 conceitos que você, acadêmico, precisa entender e compreender. Primeiro, a exegese. O que é a exegese? É interpretar o texto de dentro para fora. Quando nós tratamos na disciplina de bibliologia, nós falamos exatamente isso, que o estudante da Bíblia ele precisa entender o texto, ler o texto sem pretensão. Ele precisa ouvir o que o texto tem para falar. Porque senão ele pode cair num ato de exegese. O que é a exegese? É interpretar o texto de fora para dentro. É as minhas ideias, são as minhas conjecturas, é o meu entendimento, é a minha inferência que vai pesar mais do que o texto. A pergunta é, você é um exegeta ou um exegeta? Como é que você se porta diante do texto bíblico? Então é justamente isso que Pedro está traçando. Olha, vocês precisam compreender o texto. Vocês precisam entender que o que eu estou ensinando para vocês é com base no testemunho dos apóstolos, do qual eu sou um deles. Sou testemunho ocular. Não somente no testemunho dos apóstolos, mas no testemunho dos profetas que falaram inspirados por Deus. Já no capítulo de número 2 ainda, avançando aqui, nós temos as advertências contra os falsos mestres. Vamos iniciar aqui falando a respeito da conduta dos falsos mestres. No versículo 1 até o versículo de número 3. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então perceba que esses falsos doutores, eles não vêm com profecias que na cara você identifica. Eles vêm com sutilezas. Se pega um cristão incauto, um cristão indouto, um cristão que não amadureceu, um cristão que não tem aquelas 9 virtudes, não tem conhecimento, não tem ciência, ele vai ser uma presa fácil para esses falsos doutores. Então esses falsos mestres, eles negam a Cristo. Aqui no capítulo 2, versículo 1, né? Negarão o Senhor, negam a doutrina de Cristo. São o que avarentos, aqui no grego é pleonexia, que significa aqueles que a cada dia querem mais dinheiro. Capítulo 2, versículo 3, e por avareza farão de vós negócio. Meus irmãos, isso existe nos nossos dias? Existem nos nossos dias avarentos, ministros que fazem do povo instrumentos de aquisição de lucros. O que esses falsos mestres defendem? Qual a conduta deles? Eles rejeitam as autoridades. Capítulo 2, versículo 10. Olha aí. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações. Irmãos, esse espírito tem tentado entrar em nossas igrejas. Ou seja, são pessoas que ignoram a hierarquia. Um dos lemas que eu acho extraordinário, o lema da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, é hierarquia, disciplina, unidade. Eu trago um comentário aqui do Hernán Dias Lopes, que ele diz assim: o apóstolo Pedro faz uma transição da veracidade das Escrituras para a falsidade dos mestres enganosos. Então Pedro, ele trata no capítulo 1 a respeito da inspiração, do testemunho dos apóstolos, do testemunho dos profetas, e agora ele vai falar sobre a falsidade dos mestres enganosos. O que Pedro está dizendo? Olha, vocês não podem deixar de ouvir os apóstolos, o testemunho inspirado das profecias bíblicas, para vocês ouvirem os falsos mestres que estão aí querendo adentrar no rebanho. Pedro, ele vai chamar esses falsos mestres de animais irracionais, capítulo 2, versículo 12, mas estes como animais irracionais que seguem a sua própria natureza. O animal irracional, ele não tem uma visão de futuro,
ele vive pelo material, ele vive pelos instintos. O crente precisa compreender que ele não vive para atender às demandas da sua própria carne, mas ele vive pelo Espírito, ele vive pela fé. Só que Pedro ele justamente vai contextualizar que esses falsos mestres não ficariam sem punição. Haveria uma condenação para os falsos mestres, ou haverá uma condenação. Ele vai dar exemplos para abalizar isto. Versículos 4 e 9, ele vai dizer assim, 4 a 9. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Olha o que Pedro está dizendo, irmãos. Se Deus não perdoou os anjos, que lá no mundo angélico se rebelaram juntamente com Satanás e foram lançados fora de lá, o que não acontecerá com os falsos mestres? No versículo 5 ele traz outro exemplo. Se Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, a trazer o dilúvio sobre o mundo das águas, e condenou o mundo antigo, o mundo pré-diluviano. Deus não teve misericórdia porque eles foram incontinentes. Deus ainda deu tempo para eles se arrependerem. E é esse mesmo povo que dizia lá naquela época, não vai ter dilúvio, não vai acontecer nada disso. Noé, talvez eles diziam, é um louco. E quando o dilúvio veio, eles não puderam salvar-se. É o mesmo povo que hoje diz que a vinda de Jesus não vai acontecer, que a vinda de Jesus está tardando. Tem gente que diz assim, mas eu era novo, já se ouvia dizer que Jesus voltaria para buscar a igreja. É esse povo que está à semelhança desse povo do período antes do dilúvio. E será um povo que será pego de repentina destruição. Olha o que ele vai dizer no versículo 6. E condenou a subversão, ou seja, a destruição, as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos que vivessem impiamente. O que ele está dizendo? Olha, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por conta da violência, por conta da corrupção, por conta da imoralidade. Nós estamos vivendo esta época onde nós precisamos compreender que o nosso Deus está alertando, está avisando, e os homens não estão ouvindo, porque estão com a mente cauterizada, estão sendo amantes de si mesmos, estão atendendo apenas às vontades da sua carne. Mas brevemente o Senhor Jesus virá para buscar o seu povo. É isto que é tratado agora aqui no capítulo de número 3, a promessa da vinda do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui nesta terra por apenas um espaço de tempo. O Senhor Jesus ele voltará para buscar o seu povo. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. No capítulo 3 ele vai tratar aqui sobre a promessa da vinda do Senhor e vai falar primeiro sobre os zombadores e a promessa da segunda vinda. Irmãos, veja se esse cenário, se esse quadro pintado por Pedro não é o mesmo que nós estamos vivendo. Ao capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos esta segunda carta. Em ambas eu desperto o vosso coração. 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Olha o que diz. Sabendo que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Olha o versículo 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estão dizendo, olha, nada mudou. Jesus veio, Jesus pregou, as coisas não mudam. As coisas são da mesma maneira, anoitece, amanhece, os tempos, as estações. É assim que o povo está pensando hoje. No tempo dos meus avós, dos meus tataravós, já se dizia que Jesus voltaria. Irmãos, esse tardar, esse aparente demora de Deus, de Jesus, em buscar o seu povo, irmãos, isto é uma misericórdia de Deus. Isto está aqui no versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Pastor, por que parece que a vinda de Jesus está demorando? É porque o Senhor está dando tempo, o tempo da misericórdia, o tempo do arrependimento, para que aqueles que estão distantes do Senhor possam retornar à fé. O pastor Stanley Horton, que é outro gigante da teologia pentecostal, ele diz assim, que essa profecia, a profecia de 2 de Pedro 3, está mais voltada a incentivar-nos a viver de maneira santa do que em dar-nos os detalhes que gostaríamos de saber sobre o futuro. Ou seja, a profecia bíblica não é para nos fazer pesquisadores de mistérios do que está por vir. Não. A profecia tem o sentido de nos exortar a viver uma vida santa, a viver uma vida equilibrada, a viver uma vida de busca pela palavra de Deus e cumprir o que a palavra de Deus manda. Os efeitos da vinda do Senhor estão aqui no capítulo 3, versículo 10, mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, nos quais os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O dia do Senhor é um dia da vinda de Cristo, onde será mostrado, denotado a preparação para a implantação do milênio. O dia de Cristo é o arrebatamento. Após o arrebatamento, inicia-se o dia do Senhor, um dia de preparação para o milênio, para o reino de Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Então perceba que vai haver um efeito muito grande na atmosfera da terra. Vai ser um grande estrondo, essa entrada da Nova Jerusalém aqui nessa atmosfera do globo terrestre. Aí ele vai dizer aqui, que avançando aqui no versículo de número 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O dia do Senhor é um dia de preparação para o milênio. O dia de Deus é um dia de julgamento, de juízo final, um dia onde ele vai julgar a todos os ímpios que não ouviram, que não obedeceram à palavra do Senhor. Então perceba aqui que nós temos essa tratativa dos zombadores, eles serão julgados, haverá uma punição, mas para nós, irmãos, nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós aguardamos aqui no versículo 3, diz assim, mas nós, que não seguimos os hereges, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Novos céus e nova terra, uma terra renovada, uma terra regenerada. Perceba que as águas do dilúvio ela destruiu os ímpios e a terra foi restaurada. Perceba você que assim como aqueles jovens passaram pelo fogo e o fogo destruiu aquelas amarras, as impurezas lá na fornalha aonde passaram Ananias, Misael e Azarias, mas eles foram preservados, os santos serão preservados. Esse fogo vai purificar a terra e nós vamos morar numa terra restaurada, renovada, durante o reino milenial de Cristo sobre a terra durante 1000 anos. Avancemos aqui para as exortações finais, os capítulos 15 a 18. A principal exortação de Pedro, para a gente finalizar, eu quero contextualizar aqui, é do versículo 18, que diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui é uma regra que não muda, querido acadêmico. Você que está estudando teologia conosco, está crescendo na graça e no conhecimento. Você está sendo um solo fértil, não para plantar heresias, mas para plantar a boa palavra de Deus. E você sim estará preparado para responder com mansidão a respeito da esperança que existe em você. Nós temos uma esperança, nós temos uma fé pautada na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Eu louvo a Deus por sua vida, por você estar chegando até este momento. Que Deus te conserve e te prepare, que brevemente o Senhor voltará para buscar o seu povo. Na próxima tela, eu
trago aqui as referências bibliográficas. Muito importante você, acadêmico, referenciar os seus estudos, aquilo que você preparou, a sua construção teológica. Quem é o teólogo? O teólogo é aquele que faz, aquele que constrói teologia, através de pesquisas, buscando sempre uma compreensão a respeito de assuntos bíblicos e do texto em apreço que ele está investigando. As referências aqui: Bíblia de Estudo Pentecostal, uma Bíblia excepcional, uma Bíblia de cunho teológico, de doutrinas bíblicas sistematizadas. Pesquisei também no livro do Stanley Horton, um gigante pentecostal. Adquiram os livros do pastor Stanley Horton, teólogo extraordinário. Pesquisa aqui em livros do Hernandes Dias Lopes, é um teólogo presbiteriano e que, em questão de interpretação, é um gigante. E o doutor Meyer Pillman, no livro Através da Bíblia, livro por livro. Adquiram esses materiais, são materiais excelentes e vão corroborar para o seu crescimento espiritual. E a gente encerra por aqui a primeira e a segunda epístola de Pedro. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe.